Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo da CODS junto com o Elton. Fala galera, beleza? Show de bola! Hoje a gente vai falar sobre como que a CODS funciona por trás. Então a gente vai explicar um pouquinho, principalmente o Wellington, né? Explicar um pouquinho como funciona nossa arquitetura, quais as decisões que a gente tomou para fazer essa arquitetura. Explicar um pouquinho que desenvolver muito mais do que codar e às vezes o melhor código que você pode ter é nenhum código. Bora lá? Então vamos lá, gente. Antes de a gente começar falando da arquitetura, é importante a gente falar um pouquinho do que está por trás da CODS e por que a gente tomou algumas decisões. Então, o que a gente chama de contexto e requisitos, tá? Qual é o contexto? Então, a CODS é uma startup, né? Ela é pré-product market fit. O que isso significa? Significa que a gente ainda não achou o caminho ideal, a gente ainda não achou o produto ideal para os usuários ideais, né? Então, a gente não sabe se a gente vai precisar escalar, a gente não sabe se a gente vai sobreviver. Essa é a realidade da CODS, esse conceito de Product Market Fit. Então, isso é bem importante da gente ter em mente. E ela é para devs, né? Então, é para pessoas de tecnologia. Então, isso é importante também você ter em mente, porque a gente tomou algumas decisões. Com base nesse contexto, a gente tem alguns requisitos que a gente pensou lá atrás. Nem tudo que a gente vai falar aqui foi extremamente pensado, porque não, a gente tem que colocar essa arquitetura aqui assim. Às vezes foi o que a gente achou a melhor opção naquele momento. Às vezes até a gente quer preciso mudar, alguma coisa assim, tá? As coisas acontecem. A gente, quando você tá rodando uma startup, você tem que fazer as coisas e depois você vê se funciona. Mas vamos lá. O primeiro requisito é velocidade de implementação. A gente não tem Product Market Fit ainda. Então o que significa? A gente precisa ser muito rápido na entrega das coisas. A gente precisa iterar muito rápido. Então toda semana a gente tem que lançar alguma coisa nova pra galera testar, pra galera ver se tá fazendo sentido, pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Então, velocidade de implementação, ou seja, velocidade que a gente shippa as coisas, que a gente entrega as coisas em produção, é o requisito número 1 pra gente, tá? Então, precisa ser muito rápido. O segundo ponto aqui é que a gente não precisa de tanto de performance, né? Porque a gente não é uma startup pré-product market fit, a gente não sabe nem se a gente vai sobreviver. Então, por que a gente fica pensando extremamente em performance quando escalar para 1 milhão de usuários? A gente nem vai precisar disso, né? E a gente pode depois discutir um pouco mais disso, eu trago mais o Wellington para discussão. E por último, como a gente fala com devs, uma das coisas que a gente percebeu que mais fazem diferença é se a gente entrega um serviço muito ruim, como eu posso dizer, um produto que não está pronto ainda, o dev percebe, isso afeta muito o uso dele dentro do produto. Então o produto tinha que facilitar também entregar uma boa UX UI, uma coisa que seja legal, agradável para as pessoas utilizarem. Esses são os nossos principais 3 requisitos. Se adicionarem alguma coisa aí, Wellington, esqueceu de alguma coisa? Bom, acho que eu adicionaria só a questão do time, né? Hoje, como que Boa. tá o time, né? Pra entregar essas features, né? Entregar esses requisitos. Então, hoje no time a gente tem uma pessoa, né? De UX e UI, que é mais responsável por todo o layout, né? Todo aquele layout bonito lá que vocês veem, que vocês elogiam bastante. Ela que é responsável por pensar nisso tudo. E a gente tem no time profissionais full stack que atuam tanto no back-end como no front-end, né? E Boa. agora, mais recentemente, a gente tem uma pessoa de QA, onde ela está auxiliando a gente nesse primeiro momento a aumentar a velocidade dos testes, né, da plataforma para a gente entregar com menos bug possível, e também vamos começar a estruturar a parte de teste automatizado. Então isso é um trabalho mais recente que a gente está aplicando aqui no time. Show de bola, excelente ponto que o Elton trouxe que eu tinha esquecido, porque a maioria das empresas, elas começam sem time. A gente já começou com o time, porque a gente teve um processo que a gente vendeu a nossa empresa anterior, que chamava Zdevs, que era o nome do canal e tal, já tinha o time. Então era importantíssimo que a gente trouxesse uma stack aderente a esse time, né, cara? E essa é uma coisa Sim. que às vezes as pessoas erram, às vezes pegam muito... Claro, você tem que analisar sempre um requisito. Vamos supor que você é um dev, você é uma pessoa que tá querendo construir um projeto do zero, seja pra você, se for pra você é mais fácil, mas, por exemplo, por uma empresa nova, por uma coisa nova, te pedem para criar a arquitetura do projeto. Você tem que entender quais são os requisitos disso e deixar muito claro para as pessoas que estão envolvidas o que você está fazendo ali e quais são os trade-offs da arquitetura que você está escolhendo. Como você pode ver aqui, se a gente precisar escalar de um dia para o outro, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, né, cara? Foi uma escolha que a gente fez. No entanto, se a gente focasse muito aqui agora em performance, a gente provavelmente teria menor velocidade de implementação, né? E aí, pra gente que tá pré-product market fit, que é basicamente a gente não sabe o que a gente tá fazendo, pode ser que a gente tenha que reescrever tudo. Porque isso não existe, o mercado não quer, vamos por assim.
cara, mais importante a gente testar o mais rápido possível, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode lançar um produto porco no mercado, porque os devs são um perfil de público já está acostumado a usar produtos de tecnologia, então eles são pessoas, naturalmente vocês, né, a gente também era dev, que gosta de uma usabilidade legal, então a gente também não pode fazer um negócio que seja de qualquer jeito, a gente tem que sempre balancear tudo. Isso é um dia a dia, se você for arquitetura, etc, gente. A pessoa vai te passar um requisito, às vezes nem te passa o requisito, te passa um pouco do projeto, às vezes você está construindo um projeto que já nasceu para ser gigante, tem casos, às vezes você pega um projeto que nasceu, que é uma startup, e você tem que balancear os requisitos, né, para entender no contexto, para que você consiga entregar um projeto que funcione ao longo do tempo, né, cara? Sim, com certeza. E acho que só mais um adendo, galera, essa estrutura que o Gabriel apresentou, ela funciona muito bem pra gente hoje. Óbvio que tem melhorias, né? Sempre tem melhorias a se fazer, mas dado o nosso contexto, ela é excelente pro nosso momento, né? Óbvio que vai ter tipos de startup e tipos de produto que vão demandar fluxos diferentes, arquiteturas diferentes. Então, imagine se a gente estivesse fazendo o Nubank hoje em dia. Então, muito provável, questão de performance da galera, o requisito é diferente do requisito pra gente, né? Total. A gente não é uma fintech. Acho que é importantíssimo falar isso. A gente é uma empresa, a gente é quase uma comunidade ali, uma plataforma social, né? De aprendizado e carreira. Então a gente não tem coisas que são extremamente sensíveis. A gente não mexe com dinheiro, por enquanto. Embora isso esteja no nosso roadmap. Mas a gente não mexe. Então, acho que é importantíssimo. Eu acho que você tá coberto de razão. Acho que outro ponto também né, cara, a gente vai falar aqui em termos gerais, uma arquitetura macro de ferramentas que a gente utiliza e como a gente faz o fluxo dentro do produto, de maneira geral. Não a arquitetura lá de pastas do projeto, né? Não é essa a ideia aqui. Mas bora lá, então. Se vocês quiserem... A gente pode fazer, A gente pode fazer, só deixar nos comentários, ou até mandar mensagem, eu converso de boa. Acho que assim, primeiramente, galera, pra gente começar, quando o Gabriel falou ali que a gente precisa de velocidade para testar as hipóteses, testar, né, os caminhos que a gente quer, né, pro produto, não significa também que, tipo assim, então quer dizer que vocês estão jogando qualquer código, copia e cola. Não, a gente tem lá no começo do projeto, a gente definiu as melhores práticas que a gente utilizar, style guides, isso é muito importante, como que o time, até que ponto que a gente ia pensar em qualidade, velocidade das coisas. Então foi tudo muito bem conversado. Óbvio, alguns pontos foram deixados para mais para frente, para serem discutidos em outro momento, mas a gente teve uma discussão sim de como o time ia trabalhar no dia a dia e as ferramentas que a gente ia utilizar, né? E algumas dessas ferramentas vinham surgindo também durante as demandas solicitadas por vocês no dia a dia, né? Bom, então assim, no front-end, vou começar pelo back-end. No back-end, então, para começar, hoje a gente tem uma API central, basicamente, que cuida de toda a parte de usuários, a parte de vocês ali no dia a dia, né, de vocês devs. Então, hoje a gente utiliza, basicamente, toda a stack utiliza JavaScript com TypeScript, e aqui no back-end a gente utiliza Node com Nest, né? O Nest é um framework que trouxe uma organização para a gente de projeto muito bacana, e trouxe uma velocidade devido a várias interfaces já prontas para a gente conseguir entregar algumas coisas para vocês, como Chrome, parte de autenticação. Então ele trouxe bastante meters que eles usam lá para ajudar a gente a construir o back-end mais rapidamente e de uma forma organizada, estruturada e com uma boa qualidade ali. Na parte do front-end, a gente utiliza o Nest, né? O Next.js. Aí da parte de UI, né, a gente utiliza o Tailwind com o Radix. A gente escolheu o Next, né, porque o time inteiro ele é um time que estava acostumado a trabalhar com React já no dia a dia, e eles estavam buscando muito conhecimento sobre o assunto, né? E também o Next ele ajuda a gente também nessa questão de organização. Então ele dá mais ou menos um panorama de como organizar as pastas. A comunidade é muito bacana, todo mundo tava num momento também de hype do Next e a galera tava recomendando muito o uso dele, né? Então, como era algo que a gente viu que ia dar pra gente todo o suporte necessário para entregar um bom front-end, e também caso a gente for, vamos supor, amanhã a Codos exploda, né? Tipo, cresce de usuários, então o Next ele vai suportar todo esse crescimento. Então, por isso que a gente
partiu aqui pela escolha do Next. E aí, a gente tem algumas ferramentas que a gente, como o Gabriel disse, né? A gente não sai construindo tudo, né? Então, que nem a gente precisou de um bot, né? A gente queria que o nosso setup, a parte de cadastro, fosse um bot totalmente amigável, customizável e que a gente conseguisse tirar algumas métricas dele. Se a gente fosse pensar em construir isso, provavelmente a gente passava uns 2 meses construindo, né? Dado o tamanho de time que a gente tem e outras features, outras coisas que a gente precisava entregar nesse momento. Então a gente ia demorar uns 2 meses para construir. Se vocês não gostassem da forma que a gente construiu esse setup utilizando o estilo de bot, a gente jogou 2 meses, tipo, a gente jogou no lixo. Vamos falar real. A gente jogou no lixo. Então, assim, o que a gente precisava testar nesse momento era se vocês queriam se cadastrar na nossa plataforma e se o fluxo de informação que a gente precisava estava adequado, né? E vocês iam, tipo, achar interessante a forma que estava ali, né? Acho que isso é pra deixar claro, né? Como a gente media isso? A gente tem um número de conversão do setup, então todo mundo que entra no setup lá no começo, enquanto finalizam, ele tava lá em X%. Depois que a gente trocou pro Typebot, a gente queria ver se isso melhorava ou piorava. Melhorou, continuou, tá lá. Tá até hoje lá o Typebot. E o tempo de desenvolvimento foi de uma semana e meia. Então a gente gastou muito. Imagina que tivesse feito igual o Elton falou. Na mão, gasto tempo pra caramba construindo uma UI de bot. Depois lançar se não funcionava. A gente ia gastar muito tempo. E além do que, nosso core business não é uma empresa de UI. A gente não é uma empresa de bot. A gente é uma empresa de comunidade, uma plataforma social de aprendizado e carreira. É isso. A gente não é uma empresa de construir chat. Você sempre pensa nisso. Cara, isso é core business, isso aqui precisa fazer isso aqui? Não, então vamos usar alguém que já está fazendo. O custo de ferramenta geralmente é mais barato do que o custo de construir isso do zero, né? Então, esses são N exemplos que a gente tem aqui, né, cara? Não só o Typebot. Tem o Jotform, né? Que é todos os formulários, né? Sim. Hoje, galera, só para vocês saberem, todas as nossas decisões, elas são baseadas em dados, tá? Então a gente utiliza muito dados e pesquisa com os usuários, conversa, processo de discover. Então, e como o Gabriel falou, né, o Typebot foi uma ferramenta que a gente encontrou e o foco do Typebot é construir o melhor bot possível para as pessoas usarem da forma que elas quiserem. Então esse cara está com o tempo dele totalmente gasto no Typebot. Então pra gente é um processo bom, porque a gente tá sempre lançando features, e como não é nosso core business, é a melhor solução possível que a gente pode encontrar nesse momento. Parte do Jotform, então todos os formulários ali de... quando a gente tem um fluxo de respostas um pouco mais complexo, que a gente precisa trabalhar um pouco diferente, de vez a gente sai construindo aquele monte de formulários no front-end, tendo que salvar tudo isso no banco. Não, a gente usa o Jotform, que o Jotform entrega todas essas ferramentas, né? Elas entregam integrações com a API, então a gente utiliza de webhooks, que ele pega tudo o JSON, basicamente, de informação que ele coletou e manda para nossa API. A gente só pega aquilo ali e salva no banco de dados, tipo, muito simples. Cal, né, que é uma ferramenta de criar é como se você estivesse criando o seu próprio Calendly, né? Então a gente utiliza o Cal e a gente cria agenda para todos os nossos mentores disponíveis hoje na plataforma. Então também imagine criar um sistema de calendário com verificação de horário, se o cara conseguir selecionar os horários que ele está disponível ou não, se já tem agendamento, cancelamento. Um ano, sei lá, meses de desenvolvimento. Só você pegar o Calendly, que o foco deles é isso, e ver quantos deles tem lá, tá ligado? Basicamente isso aí. Todas essas ferramentas aqui, né, cara, acho que é importante, quase todas, né, de todas que a gente vai falar, elas são um custo viável para uma startup, acho que isso é importante. A gente tem outras ferramentas que a gente poderia integrar. Poderia usar o Calendly aqui? Poderia. A gente poderia usar, sei lá, no lugar do Jotform, um outro de formulário que é mais famoso, que eu esqueci o nome, poderia. Só que eles tem planos enterprise, tem planos com integração com back-end, no entanto eles são bem mais caros. A gente sempre tenta entender se existe uma alternativa open source no mercado, que claro, você sempre tem que olhar, né? Se está tendo manutenção, né? Se as pessoas estão dando manutenção naquela ferramenta, se o mercado está aceitando aquilo bem, se tem opção de compra, porque só open source também, infelizmente, hoje não se banca. Então as pessoas acabam até desistindo, às vezes, de manter aquela ferramenta. Tem que se tem sponsor, ou se tem plano, enfim, entender, e a gente usa. Então o Cal, o Replybox, né, acho que de uma maneira geral,
ferramentas de UI aqui, que é para facilitar a nossa construção da plataforma em termos de componente, porque a gente fica criando coisas que não são nosso core business. Vou falar um pouquinho de Analytics, depois você vai para Services, então, beleza? Então, eu acho que, como o Elton falou agora, a gente é muito forte, assim, a gente se considera forte, né, dentro do nosso tamanho, como sempre baseado em dados, né? Então, a gente usa para traquear tudo isso que acontece dentro do produto, a gente usa o Segment. Então, quase tudo que acontece dentro do produto é traqueado, que é uma ferramenta de tracking, que é o Segment. Então, ele vai lá, você clicou no botão, você navegou, você usou alguma coisa específica dentro do produto, ele é traqueado, como eventos. Ou propriedades dentro do seu usuário. O Segment ele distribui para as plataformas que utilizam desses dados. Então a gente utiliza como ferramenta de analytics, né? O Mixpanel e o Datadog. O Mixpanel é uma ferramenta de analytics de produto. Então a gente consegue entender quais features estão sendo melhor, qual o engajamento do produto de uma maneira geral. O Datadog é mais em termos de log mesmo de produto, log de métrica de view de tela e erro. de erro. Eu esqueci o nome lá ele te dá a visualização da tela de como as pessoas estão usando o produto, igual o Hotjar, enfim. De novo, existem outras alternativas mais caras? Existem. A gente está dando aqui alternativas que a gente utiliza porque a gente sempre tenta ali mesclar custo e benefício. A gente é uma empresa, a gente levantou capital, a gente é uma startup, levantou capital, levantou pouco, e grande parte disso aqui é bootstrap. Então, a gente sempre tem que mesclar uma coisa mais barata pra gente testar. E tudo isso aqui funciona muito bem, a gente não tem nada do que reclamar pro nosso caso de uso, tá? Para comunicação com o usuário, né, a gente usa em sua maioria o Customer I/O, tá? O Customer I/O ele cria, é uma plataforma de como se fosse uma RD aqui do Brasil, só que ela é focada em produto, focada em eventos, né, e não focada em tempo. Então, tudo que os usuários, vocês fazem dentro do produto, a gente vai lá e entende e cria campanhas direcionadas de notificação por e-mail. Ele é omnichannel, né? Então a gente pode mandar por e-mail, pode mandar em app, pode mandar via WhatsApp, pode mandar via o que a gente push notification, o que a gente quiser. Então toda a nossa comunicação da plataforma, tudo isso que eu falei de notificação, de broadcast, que é e-mail marketing, vamos por assim, a gente usa o Customer I/O. Muito legal também. E por último, a gente usa principalmente para transitar entre o Customer I/O e o WhatsApp que a gente utiliza, que é uma das nossas principais ferramentas de notificação, a gente usa o Twilio, que acho que é a principal hoje dentro desse caminho. O Segment é da Twilio, inclusive, também. Mas o Twilio só serve para a gente criar o WhatsApp hoje, criar a mensagem template e fazer esse trâmite da Customer I/O para o Segment. Perdão, para o WhatsApp. Beleza? Essas são as nossas ferramentas de analytics e marketing. Da plataforma. A gente utiliza Google Analytics, outras coisas que a gente nem trouxe aqui, que é no aspecto de site. Nosso site também é feito Webflow, enfim, pode dar assunto para outro vídeo, se vocês acharem que faz sentido. Mas tudo que a gente puder evitar de codar, a gente faz aqui dentro. A gente coda realmente o que a gente sabe que vai gerar valor para o usuário final, né? Boa. Quer puxar a service e workflow aí, Wellington? Bom, então aqui na parte de services, a gente utiliza de várias ferramentas que ajudam a gente com algumas integrações entre ferramentas que não disponibilizam todas essas integrações para a gente, como a gente gostaria. Então, que nem na parte do back-office hoje, que é todo o sistema, né, que controla a parte de mentorias, de eventos, masterclass dentro da plataforma, a gente tem um time responsável que é o time de operações e eles trabalham em cima dessa aplicação do AppSheets, né? E para fazer toda essa integração entre o sistema deles, o nosso sistema e outros sistemas, a gente utiliza muito de lambdas, né? Ou seja, a AWS Lambda ali, e também bastante do N8N, que é uma ferramenta que ajuda a gente com criação de workflow. Ou seja, a gente recebe um webhook no N8N de pagamento, que dispara para o time de operações, que dispara para o usuário, que faz várias alterações na nossa plataforma. Então, essas ferramentas, né, que no caso do N8N é uma ferramenta open source, que ajuda a gente muito no dia a dia. E ela é uma ferramenta que, por mais que seja no code, low code, né? Você consegue fazer muita coisa somente arrastando as coisas e conectando as chaves de integração. Se o N8N cair, a Clouds cai junto, basicamente isso. Tudo bem que ela é on-premise, né? Ela tá self-hosted, então ela tá alocada, ela tá no nosso cloud, mas
Galera, tipo assim, muita coisa do produto tá em cima do Net20 por conta da facilidade de desenvolvimento, tá? A gente coda muito lá dentro, mas você consegue subir uma function muito rápido, integrações com outras ferramentas muito rápido. Então, o Wellington, até o nosso outro sócio, que é o Júnior, que também sabe codar, que cuida de operações, também sabe muita coisa lá, então a gente consegue fazer coisa muito rápida. Então, integrações que às vezes a gente demoraria muito tempo, por exemplo, depois que o Wellington vai falar um pouquinho mais do Stripe, a gente fez muito rápido, já conectando notificação de pagamento, tentativa de pagamento novamente, enfim, uma série de coisas que o Stripe dá também sozinho, mas que às vezes a gente tem que fazer algumas modificações, caso ele pague, caso ele cancele, enfim, tudo isso a gente fez em cima do Net20. É como se fosse tem um lá fora muito forte, né, que é tem o Plug aqui no Brasil e tem Zapier. O Zapier lá fora, que é muito forte. É a mesma coisa, só que eu não sei se tem mais ou menos integrações, mas tem muita integração. Até hoje, se não tem uma integração, você consegue fazer por webhook, então que é quase a mesma coisa. E é open source. Então, open source, pode desenvolver integração depois subir lá pro produto deles. E você sobe na sua máquina, você só paga o custo do servidor. Você tem a opção de fazer cloud também, né? Isso é muito bom. A gente corre esse risco, né, galera, com essas soluções open source, assim, subindo na nossa próprio servidor, que você tem que dar manutenção, você tem que cuidar, mas são, assim, eu vou falar pra você que é bem difícil dar problema, assim, bem tranquilo também as integrações e como subir, né, isso no seu próprio servidor, e tem uma comunidade gigantesca ali. Se você tá vendo esse vídeo aqui, você é um founder não técnico e não tem gente técnica no seu time, talvez essa alternativa não seja boa pra você, né? Acho que é importante isso pra falar. A gente tá falando, quando eu falo pra dev, você é dev, você tá construindo seu produto, cara, isso aqui é excelente. Agora você não tem conhecimento técnico, você quer montar uma startup, você tá vendo esse vídeo, só fazendo esse disclaimer novamente. Talvez não seja uma boa, porque se cair isso aqui, você não consegue arrumar e aí acabou o seu produto, né? Então tem em mente essas coisinhas, por isso que a gente tá falando de novo, com base no nosso contexto e nos nossos requisitos. Boa. Bom, aqui acho que na parte de pagamento, né, a gente, como vocês estão vendo ali, a gente usa o Stripe. O Stripe é uma ferramenta animal, assim, eles entregam um nível de detalhamento, de integração e de... É foda demais, cara. Feature muito foda, assim, os caras são bizarros. Das coisas que eu já integrei na minha vida, assim, acho que o Stripe foi a mais surpreendente em termos de funcionalidade, assim. Cara, você conseguir avançar no tempo pra poder simular pagamento na Gplant é um negócio muito... Assim, a gente teve há um tempo atrás, né? Há um bom tempo atrás, experiência com outros meios de pagamento daqui do Brasil e foi terrível a experiência, mas terrível. Não sei se melhorou agora, tá? Pra não fazer, falar mal assim à toa, sabe? Mas falando da nossa experiência, a gente teve algumas experiências aqui no Brasil que foi horrível, foi muito ruim. Suporte ruim, API péssima, Stripe para devs, então você consegue... Cara, a gente não falou com o suporte dele, nenhuma vez. A gente fez tudo com base na API, então é muito foda. A gente utilizou bastante do N8N, então, tipo assim, basicamente no N8N você vai lá, escolhe o serviço Stripe, escolhe o método subscription, update, cancel subscription, você só seleciona o método e fala assim, ó, se cair aqui no cancelar, você toma essa ação, se cair no subscription, toma essa outra ação. Então é muito simples de fazer essas integrações. Parte de banco de dados, então hoje a gente utiliza do Mongo, né, para toda a parte de dados da ferramenta, da plataforma em si, e agora, né, entrando aqui tanto no Metabase e no Fivetran, que são ferramentas de data, né, que ajudam a gente a ter métricas, né, sobre o produto, métricas sobre usuários e várias outras métricas. O banco de dados do Metabase, ele é um RDS. O Data Lake é um... Nossa, Data Lake, isso. É um Postgres, né? Isso, ele é um Postgres. Então, basicamente toda a parte de data está em cima de banco relacional, que é o Postgres, e também tem um banco MySQL lá. Então a gente tem uns 3 bancos ali somente para essa parte de data aí, por causa de várias integrações com outros ferramentas que a gente tem. O Fivetran, basicamente, o que ele faz é pegar todos os dados que estão desacoplados, né? Então a gente tem dado em Google Sheets, a gente tem dado em MongoDB, a gente tem dado
em Google Analytics e a gente joga tudo para um Data Lake em Postgres, e quem faz esse papel é o Fivetran. Que a gente lê isso com o Metabase, que é como se fosse um Power BI da Microsoft, mas também é open source. Então, Open source a gente usa tudo na a nossa gente usa máquina. ele self-hosted também, é muito bom. Boa. Parte de CI, CD, né, e parte de infra, a gente então usa da DigitalOcean. Então nosso banco de dados hoje está na DigitalOcean. E nossa parte de servidor está totalmente na AWS. Então lá na AWS a gente tem S3, S2, EC2, a gente tem CloudFront, a gente tem API Gateway e algumas outras ferramentas ali que a gente utiliza, que eu agora não vou recordar, porque você somente starta o projetinho lá e ele já configura para você lá. Mas basicamente é CloudFront, EC2, S3 e Lambda também. Né? Basicamente essas ferramentas que a gente utiliza lá. DigitalOcean, Acho como eu falei, legal a parte você de falar. banco. Isso eu acho legal você falar por que a gente tá com o banco no DigitalOcean e não na AWS, sabe? Tá. Hoje a AWS ele não disponibiliza um mongo, né, como um banco não relacional. Ele disponibiliza o Postgres, o MySQL, SQL Server, mas banco não relacional ele não disponibiliza, porque eles têm o próprio banco deles, que é o DynamoDB. Por questões de custo, né, a gente optou pelo MongoDB, porque a gente utiliza de uma estrutura de banco as a services na DigitalOcean, e a gente paga uma média de $20 ali, onde ele já tem toda a parte de backup, configuração. Se eu tivesse isso na AWS, seria um custo muito mais caro, tá? Então, por isso que hoje a gente utiliza dessa maneira e vem funcionando muito bem, porque a gente tem uma instância totalmente dedicada para o nosso banco de dados, com segurança, com backup e tudo mais. A gente, parte da Vercel que tá ali, a gente utiliza somente para o nosso ambiente de QA, do parte do front-end. Então a gente optou por testar ali porque é muito simples, a gente linkou a Vercel no nosso GitHub. Toda vez que a galera sobe um PR, a gente consegue já ver esse PR, fazer o merge, testar em QA. Se deu tudo certo, aí a gente faz a publicação em prod, que aí a gente utiliza do CloudFront da AWS. Então nosso ambiente de QA, ele da parte do front-end está utilizando o Vercel, porque também eles dão um plano gratuito lá, é super rápido de fazer as coisas, então a gente gosta bastante. Toda a parte de CI/CD a gente utiliza o GitHub com o GitHub Actions, né? Então a gente tem tudo configurado como CI/CD ali. E hoje, na parte de comunicação e documentação do time, a gente utiliza do Discord e do Notion. Então no Notion a gente tem um canal ali totalmente para engenharia, onde a gente tem todas as nossas discussões, todas aqueles style guides que eu comentei no começo, as ferramentas que a gente utiliza, fluxos, né, que a gente utiliza. Então a gente tem um fluxo X, tem todos os desenhos ali. A gente tenta manter o máximo atualizado, tem algumas coisas que não estão, mas a gente está sempre tentando melhorar isso. E também na parte do Discord é toda a parte de comunicação. Então toda a parte de CI/CD, deu erro na plataforma, caiu algum servidor, abriram PR, toda a discussão técnica, ela acontece no Discord. Beleza? Boa. Tudo nossa comunicação no Discord, ele tá integrado totalmente aqui no N2N também, né? Então a gente usa ele para tudo, basicamente. E eu acho que só um disclaimer também, né? A gente falou de qual que é a diferença do Fivetran, né? Do Metabase pro Mixpanel. O Mixpanel é Product Analytics. Então a gente tem análise do produto, do uso do produto. O Metabase, ele tem análise de negócio também, né? Então a gente tem algumas análises que a gente não consegue fazer via produto, que a gente olha de uma maneira geral aqui no Metabase, seja análise de operações, de tempo de atendimento de algumas coisas, etc. Tá? Até analisar algumas análises financeiras, mas a gente está plugando outra ferramenta no Stripe que está melhor. A gente não fez isso 100% ainda, então não trouxe aqui. Beleza? Acho que de uma maneira geral é isso, a gente deu o overview. O vídeo está longo, mas acho que tá bem legal o conteúdo assim. Para finalizar, Wellington, o que você mudaria, Boa. cara? O que você faria de diferente hoje? Tá. Olha, galera, o que eu faria de diferente hoje, tá? Dessa estrutura. Ela tá bem legal, assim, pra ser sincero, assim, tipo, ela traz uma agilidade muito boa e a gente consegue focar muito bem no core e desenvolver muitas coisas ali bem bacanas. Mas o que eu mudaria hoje,
né, é um banco de dados, é o database, é o MongoDB. O MongoDB, ele foi escolhido por uma situação que ela não ocorre mais no dia de hoje, né? Uma definição de produto que hoje não acontece mais, e a mudança, né, de alguns relacionamentos do banco, elas são bem chatas de fazer. Então, eu teria optado por um banco relacional nos dias de hoje. Óbvio, como eu falei, quando foi escolhido, era um contexto que a gente tinha. É uma startup, o contexto muda, as coisas mudam, então eu mudaria a parte do banco. Ele não tá me atendendo hoje, não. Ele me atende muito bem, ele funciona muito bem, ele entrega muito bem. Só que por algumas questões de definição, de relacionamento, de banco de dados, eu gostaria de estar trabalhando com um banco relacional, tá? Então Só acho que isso? a única coisa... Só isso, porque o resto, tipo, tá Atende muito bem, bem, né? assim. Atende muito bem. Parte de em frente tá com a AWS, né? Os caras entregam bem pra caramba também. A AWS é cara, gente. É cara. Só que elas dão muito crédito pra startup. A gente não paga nada, então vale muito a pena. Mas a partir do momento que você vira a chavinha ali, o negócio já começa a ferver. Mas vale muito a pena. É muito bom também. Ela facilita muito o desenvolvimento, a entrega do produto de uma maneira geral, né? De infraestrutura. Então é bem legal. Acho que o problema do Mongo, a gente pode colocar esse em outro vídeo, mas é que as pessoas usam o Mongo, que é um banco não relacional, com o banco relacional, né? E a dificuldade de usar um banco não relacional de verdade, ele exige uma senioridade um pouco mais alta, na minha opinião. Então, dificulta um pouco a construção, que é um pouco dos débitos técnicos que a gente sofre até hoje, né? O Mongo, né, se você pegar, assim, as boas práticas dele, eu nunca tinha visto sendo ensinado em curso nenhum. Então a galera fala assim, não, Mongo você tem que fazer isso, isso, isso. Só que na hora que a gente parou para olhar as boas práticas do Mongo mesmo, de como utilizar, aí você percebe que a coisa é um pouco diferente do que você vê em curso. Então isso trouxe uma complexidade, não que tá atrapalhando a gente no dia a dia, mas que eu acho que se fosse um banco nacional ajudaria um pouco mais, assim, tá? Coisa de dev. Show de bola. Então valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente tentou trazer um pouquinho do outro lado da CODS, pra vocês entenderem. Espero que ajude também, se você tá começando um produto agora, tá no meio do produto, tem algumas ideias. E, de novo, não é o melhor dos mundos. A gente não tá falando aqui porque a gente nossa, a gente é bom, não sei o quê. É mais o nosso contexto. Muita gente que pergunta pra gente o que a gente utiliza. Muita gente ajudou a gente a pensar nessas ferramentas. A gente não sabia nada há um tempo atrás. E essa cabeça nossa de não construir produto também foi construída há um pouco tempo atrás. Isso ajuda bastante na hora de entregar coisas com velocidade. Então, se você curtiu o vídeo e tá assistindo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. E se você usa uma arquitetura diferente ou achou alguma coisa da nossa aí, deixa nos comentários que a gente vai discutindo. Fechou? Fechou, galera. Até mais. Tchau, tchau.